Tentando reconectar. Boa noite, boa noite. O teste aqui, o que está acontecendo? Do jeito que a gente colocou um na frente do outro, eu não consigo ver quem está entrando. Escolhi ter saúde, escolhi ter saúde. Oi, oi, escolhi ter saúde. Felipe. Gente, boa noite. Léo, que delícia. Boa noite, boa noite. Já já a gente começa. Um minutinho pra gente começar. Do jeito que a gente colocou aqui, a gente montou para poder olhar para lá, fazer a live no Face e no Instagram. Eu não consigo ver todo mundo que tá entrando, tá? No Instagram. Tá tampando aqui pra mim. Então, boa noite pra todos. Que delícia. Ju, deixa eu ver. Ju, Ovre. Ai, que delícia. Dá até pra ver, sim. Já começamos. Sejam todos bem-vindos. Que delícia a gente estar junto aqui para contação de histórias. Hoje vai ser uma história bem curtinha, mas profunda. E sempre com reflexões, né? Que bom estar juntos. Eu com óculos, né? Já só falta o cabelo branco para ficar mais com cara de avó. Abuela. Diretamente de Buenos Aires. De Bons Ares. Oi, boa noite, boa noite. Eu olho assim, ó, pra poder ver atrás do celular, ver quem é que tá aqui. Senão não enxergo. Não consigo ver os registros. E aqui no Face não dá pra ver quem tá. Não tá aparecendo pra mim. Tamares. Bem, gente, vamos começar. Hoje vai ser, então, a primeira live onde a gente começa a contação de histórias. Vão ser várias histórias, diferentes temas, diferentes temáticas, de acordo com quem respondeu as perguntas sobre as dores no canal, que a gente está falando de desdepressão sem pressão, né? Então, de acordo com os pedidos, eu vou escolhendo os temas. São de várias histórias que eu tenho para contar. E aí eu vou escolhendo conforme a dor que tá a mais, né, nos pedidos. E dessa vez, muita gente falou sobre perdas. Eu venho falando sobre perdas, mas perdas mesmo de entes queridos pela morte, né? Quando a morte chega e é o momento da pessoa partir. É um assunto também que para muita gente ainda é tabu, mas que faz parte da vida. Disse que para se morrer basta estar vivo, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, trazer essa reflexão e trazer uma história que reflete isso pra gente. Então, boa noite a todos que estão chegando. Dalila, que bom! Boa noite a todos que estão chegando. A reflexão que eu vou trazer hoje, gente, no canal, no Desdepressão Sem Pressão, tem a ver com essa questão também de se sentir só. Quantas vezes a gente se sente só com várias situações que acontecem nas nossas vidas? E a partir do momento que a gente começa a olhar ao redor e perceber que outras pessoas passam pela mesma situação e não apenas passam pela mesma situação, mas reagem de formas diferentes, existem diversas formas de reagir diante de algo que nos acontece, ou acreditar também que não apenas nos acontece, mas que faz parte do que a gente faz também acontecer. A gente começa a vivenciar algo diferente, um acesso diferente, que é parar de se sentir sozinho ou parar de se sentir vítima de alguma situação e perceber que a gente faz parte de um todo e que
por muitos passarem por aquilo, a gente pode, nessa familiaridade, nesse apoio mútuo, ver, nossa, eu também tenho a capacidade, assim como aquela pessoa ou como a outra pessoa, de ir além dessa dor. De, sim, acolher, aceitar essa dor, mas de perceber que eu não estou sozinho. E quando a gente percebe que a gente não está sozinho, ao meu ver, parece que uma força maior nos acolhe, ou nós criamos alguma força maior que nos redireciona para olhar, encarar a situação de uma outra forma e dar continuidade na vida de uma outra forma, sentindo que faz parte desse todo. Então, hoje, pelas respostas, pelos pedidos que foram feitos no nosso questionário, pessoas falando sobre a morte, de estar num luto, numa tristeza que vem perdurando, de não aceitação de um pai que morreu, um irmão que morreu, uma esposa, e uma briga com a vida, dessa não aceitação, de não era hora, de inconformação por um ente querido ter sido levado no que a pessoa acredita ter sido antes da hora. Eu gosto muito das reflexões do Imperador, do livro Imperador, onde a gente ouve que para você saber morrer, você tem que saber viver. Eu acho muito sábio isso. Então, como que a gente sabe viver no dia a dia todos os detalhes da vida, para a gente poder dar continuidade nessa vida e tá de bem com a vida, né? Tá caminhando de bem com a vida. Bem, então aqui eu vou ler a história, é uma história muito curta, de um livro que eu gosto demais, que foi meio que preparado propositalmente, deliberadamente, para um acesso de maior compreensão no Ocidente, com uma linguagem diferenciada, que é o livro Tibetano do Viver e do Morrer, do Songyal Rinpoche. Eu gosto bastante e é bem abordado, vem dessa linguagem facilitada do Bardo Todol, do livro tibetano dos mortos, né? Que fala sobre vários bardos, várias passagens na nossa vida, inclusive para a passagem daqui, de estar nesse templo da alma, para acessar o saindo dessa terra e indo para outro plano. A gente estuda isso, como eu falo sempre do Theta Healing, a gente estuda isso de forma mais específica no Theta Healing, falando sobre planos da existência. E então essa linguagem foi facilitada nesse livro por Songyal Rinpoche, no livro tibetano do Viver e do Morrer. E como o assunto abordado é exatamente esse, morte, né? As várias formas de se olhar para essa passagem, para isso que faz parte da vida de todos nós. A gente saber que vai acontecer em um momento. A gente não sabe como. Na maioria dos casos a gente não sabe como. Tem quem saiba como. Mas eu trago aqui também uma reflexão sobre isso, com os estudos da Elizabeth Kubler-Ross, da Roda da Vida. Ela escreveu uma autobiografia da Roda da Vida, eu gosto muito desse livro também, que foi uma psiquiatra contemporânea de Jung, que estudou vários estágios das doenças crônicas, né, com os pacientes dela, com o contato dela com pacientes em hospitais. E os estágios que a gente vê na área da saúde, de negação, de revolta para com Deus, muita gente chega a falar assim, muita gente chega a falar que Deus não queria, não era hora, ou Deus levou. O que está por trás dessa crença, né?
E atendendo pessoas, também perceber que muitos têm raiva de Deus, porque Deus levou. Muitas pessoas que muitas vezes se mostram tão crentes, tão cheias de fé, minha mãe morreu, foi Deus que levou e para de ir à igreja, por exemplo. Tem vários casos, são várias reações que existem. Então, quando eu trago essa lembrança desses estudos da Elizabeth Kübler-Ross, é bem interessante da gente observar que existem estágios que podem ser muito, muito familiares a todos, né? Então, negação, revolta, barganha, aceitação, mas essa conversa consigo mesmo, a aceitação é a conversa com Deus. E como que ainda é tabu para tanta gente se falar de morte e se aceitar que é algo tão natural no nosso processo de viver, que é algo que vai acontecer com todos nós, com cada um de nós, né? Agora, o quanto que a gente está preparado, mesmo se preparando. Eu acho que muita gente, inclusive, eu, por exemplo, eu desde pequena, para mim é muito comum falar sobre reencarnação. Eu tinha 7 anos quando os meus pais entraram para uma sociedade religiosa japonesa, que é muito tranquilo falar sobre isso. Então, para quem acredita, para quem não acredita, mas assim, mesmo num caminho de espiritualidade, você está sendo preparado, você também pode sentir a dor. É a dor da despedida, da saudade, de não estar mais junto com aquele ente querido. Então, como que a gente lida com isso? Como que é o preparo para isso? E fica aí o questionamento, será que a gente não se encontra mais? Eu tenho a esperança, mais que a esperança, eu acredito mesmo que a gente se reencontra. Eu acredito que a gente se reencontra. E acredito em outras coisas também, né? Que tantos entes queridos ficam aí nos guardando, nos guarnecendo e direcionando nossos caminhos. A gente vê na constelação familiar também a questão do campo, né, dessas memórias, de como que as nossas vidas são direcionadas por toda essa memória, essa bagagem ancestral. E para onde que vai tudo isso? De onde vem e para onde que vai? Bem, gente, então assim, eu vou... Aqui as lives são curtas, de meia hora, 50 minutos. Como essa é a primeira vez que eu tô aqui compartilhando esse meu prazer que é contar histórias, e como eu falei, atendendo a maioria dos pedidos que foi falando dessa dor de não aceitar perder um ente querido, de ser muito forte, de ser muito profundo e de estender e acabar ficando em depressão. Porque saudade existe, tristeza existe, eu também eu não falaria perdi, mas eu também já presenciei morte na minha família, de entes queridos. Todos os meus avós já fizeram a passagem e sim, o coração aperta da saudade, vem as memórias e a gente pode escolher também que memórias que a gente pode estar de mãos dadas e caminhar na vida. Quais são as virtudes, quais são os aprendizados, quais os legados que foram deixados pelos nossos ancestrais, pelos nossos entes queridos, para a gente continuar essa caminhada firmados nessas virtudes, nessas características, nessas qualidades que são inerentes aos nossos ancestrais, aos nossos entes. Para mim isso é bem importante. Então aqui com esse prazer que é para mim de ler histórias, contar histórias, tanto ler quanto contar. Eu também gosto de decorar e contar histórias decoradas e com emoção mesmo, adoro colocar emoção nas histórias. Mas hoje eu vou ler para vocês então uma história desse livro que eu falei no início aqui, que é o livro tibetano do Viver e do Morrer, do Songyal Rinpoche, ok? Então eu não vou estar olhando o tempo todo para a câmera, porque eu estou olhando aqui também para poder ler a história aqui, tá? Há muito tempo, no Tibete, uma mulher viu seu filho, ainda bebê,
ser e morrer em seus braços, sem que ela pudesse fazer nada. Desesperada, saiu pelas ruas implorando que alguém a ajudasse a encontrar um remédio que pudesse curar a morte do seu filho. Como ninguém podia ajudá-la, a mulher procurou um mestre budista, colocou o corpo da criança a seus pés e falou sobre a profunda tristeza que abatia seu coração. O mestre, então, respondeu que havia sim uma solução para sua dor. Ela deveria voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda, nascida em uma casa onde nunca tivesse ocorrido uma perda sequer. A mulher partiu exultante em busca da semente. Foi de em casa, sempre ouvindo as mesmas respostas. Ah, muita gente já morreu nessa casa. Desculpe, já houve morte em nossa família. Aqui, nós já perdemos um bebê também. E assim, depois de percorrer a cidade inteira sem conseguir a semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher compreendeu a lição. Voltou a ele e disse: o sofrimento me cegou. Me cegou a ponto de eu imaginar que eu era a única pessoa que sofria nas mãos da morte. E aqui nesse momento, o que eu trago de convite para todos nós é um momento de silêncio. Um momento de silêncio onde nós possamos confortar nossos corações, sintonizar a memória, o pensamento em relação a pessoas queridas que se foram e pedir por elas e pedir por nós. Para que o amor envolva a todos, a todos. Aliviando a dor, a saudade, a sensação de perda, a sensação de vazio, a sensação de que nunca mais você verá essa pessoa novamente. E no lugar da esperança e mesmo a fé ou a certeza de que os reencontros se dão. Em vários níveis, em vários níveis. Eu me lembro, eu tinha 12 anos quando eu li pela primeira vez a frase que me impactou profundamente. E eu resolvi levar essa frase comigo. Eu falei, eu vou levar minha vida assim, me firmando nessa frase. Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a sua vã filosofia. Isso norteia a minha vida. E quando há algo que eu julgo ainda não compreender, ou eu penso ainda não compreender, eu lembro disso. Há mistérios que ainda podem estar muito além do que eu alcanço, seja a minha vista, seja a minha compreensão, mas que me norteiam para eu ter fé de que há algo além, mesmo que eu não compreenda ainda. Então esse pedido, esse convite, sintonize para que o amor chegue a todos os seres que estão sofrendo de alguma forma por alguma perda.
para que nós possamos ir além e mais, ter na memória, na recordação, bons momentos vividos. Eu falo também que quem já partiu, como quem já partiu gostaria de estar vendo quem ficou? Que vida essas pessoas que partiram gostariam, desejariam que fossem vividas por quem ficou? Se foi uma mãe que partiu, se você é filho, se você é filha, como você acha que sua mãe gostaria de estar te vendo vivendo essa vida aqui na Terra? Sofrendo? Pensando nessa dor? Ou se aliviando dessa dor? Sabendo que não está sozinho, que não está sozinha? E se firmando nas boas memórias, nas virtudes, na força, em todos os direcionamentos que seus entes mais queridos te ensinaram, deixaram para você. Sim, há outros casos também, onde as situações se invertem, porque no geral a gente espera no percurso natural da vida que os mais velhos partam primeiro. E quando são pessoas mais novas, né? Eu me lembro quando eu assisti o filme Corajosos. Para quem ainda não assistiu, acho que é um filme que vale assistir. É um filme batista. Eu sou bem eclética. Eu gosto muito disso na Vaiana Stable, né? A precursora do Theta Healing, que ela é bem inclusiva. Ela acolhe, abraça várias culturas, vários credos, e tudo que ela canalizou é para pedir permissão para a pessoa, para ver se a pessoa, nos ganhos secundários que está havendo na vida da pessoa, seja geralmente por uma dor, se aquela pessoa está pronta, se aquela pessoa quer que aquilo seja modificado. Então eu gosto bastante dessa abordagem dela. E então, voltando ao raciocínio, por gostar bastante, me identificar bastante, eu me declaro como bem eclética, é como eu me vejo. Então, esse filme, que chama Corajosos, Batista, é um filme batista, tem uma parte, vou fazer um pouco de spoiler aqui, tem uma parte onde há uma perda de um ente querido. E é justamente isso, e uma pessoa mais nova. E é justamente isso que é falado no filme. Você quer ficar preso à ideia de que você não vai ter mais essa pessoa junto a você? Ou você quer estar ligado às boas memórias que te dão força para continuar, que te dão ânimo para continuar, que mostram que a vida vale, que a vida vale. E quem é que continua aqui com você? Quem continua aqui com você? Que pode ter a sua presença. E que você também pode olhar para esses que continuam e sentir a presença deles. Bem, na minha casa não haveria essa semente de mostarda, como eu falei antes. Meus 4 avós já partiram. E ficam as boas lembranças, fica uma saudade. No início eu senti bastante, sentimos bastante. E cada um vai demonstrar a sua forma, a sua maneira. Não tem certo nem errado. Mas o que eu estou trazendo aqui de reflexão e de convite é para você se permitir começar a se soltar dessa dor. Soltar dessa dor. Para poder continuar de uma outra forma mais leve na sua vida. E assim, gente, hoje é a nossa primeira história. Histórias que curam. Para quem não conseguiu assistir e quer ver a história em si, é uma história bem curta. Eu repito aqui a fonte, foi do livro tibetano do Viveiro do Morrer, do Sogyal Rinpoche. Essa live vai ficar 24 horas e você pode acessar se quiser.
Assim eu vou despedindo, agradecendo a presença de cada um. Como eu falei, eu não estou conseguindo ver quem está presente pela forma que a gente colocou para eu conseguir transmitir tanto para o Facebook quanto para o Instagram ao mesmo tempo. Depois eu vou ver e agradecer cada um. E que a gente possa continuar se apoiando, trazendo suporte, amor, o que a gente tem para oferecer um para o outro. Quando a gente resolve, decide dar a mão e falar, ei, vamos continuar. É possível. E é possível viver da forma mais leve, da forma mais linda nessa terra, com alegria genuína. E eu falo isso, eu posso realmente falar com propriedade, porque eu sei o que é passar mais de 10 anos em depressão e hoje poder falar, poder trazer com propriedade. Que é tão bom quando a gente vive, assim como eu vivo hoje, felicidade genuína. Isso sem significar que ainda não viva altos e baixos, que eu ainda eu não vivo estar apenas na felicidade. Não, não é isso. Tem altos e baixos. Eu tenho altos e baixos de tristeza, de alegria, de nostalgia, mas a questão hoje é como lido com cada uma dessas emoções. Como que eu escolho estar em cada momento do meu dia, com cada objetivo que eu tenho na minha vida, com propósito, com ideal e com o que mais importa, que é saber que a gente está apoiando um ao outro. É sério quando eu falo isso. Quando a gente percebe que a gente não está sozinho e que esse apoio vem de referência, vem de ações que muitas vezes a gente pode nem saber, mas está inspirando um ao outro nesse acolhimento. Então agradeço, desejo boa noite a todos. A nossa próxima live vai ser às quintas-feiras de manhã, onde eu vou fazer uma meditação para começar o dia, às 5h58. Uma meditação de Theta Healing para visualização do dia, do fim de semana e para ir cada vez mais podendo viver o seu dia a dia com alegria genuína. Em cada detalhe de cada situação que aconteça na sua vida. E percebendo cada vez mais que nós somos co-criadores, que nós vibramos e co-criamos situações na nossa vida o tempo todo. O que nós queremos co-criar? O que nós queremos vibrar? Para quem está em depressão, pode ser mais desafiador no momento. Mas eu te falo que é possível. A gente vai mudando essa vibração com alguns detalhes, algumas nuances que a gente vai mudando, mesmo que a princípio pareça ser forçado ou antinatural, mas a gente vai mudando e vai acontecendo. Então, quem quiser participar, quinta-feira, toda quinta-feira, às 5h58, a gente vai ter meditação de visualização para o dia, da quinta, da sexta, do fim de semana. Essas visualizações de como que a gente quer que a nossa vida aconteça. E tudo que a gente vibra e que acontece pra gente e ao redor. Fica o convite. Então, gratidão, boa noite. E domingos também. Domingos tem, para quem tá com insônia, a live de 23h58. E terça-feira que vem tem mais história. E vai ser de acordo com o que forem respondendo das perguntas que nós fazemos, para ver que tipo de história que a gente vai abordar. A história, o tema dessa primeira vez foi como lidar com a morte. E a morte, todos nós estamos sujeitos. Para morrer basta estar vivo. Então que a gente saiba viver a cada momento, a cada dia. Um beijo, boa noite e até quinta-feira de manhã.